O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, tomado de alegria no Espírito Santo, Jesus elevou um louvor ao Pai, dizendo: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Depois acrescentou: Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse ainda: Felizes os olhos que veem o que vocês veem. Muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês veem e não viram. Desejaram ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos e filhas queridos, o Evangelho de hoje nos transporta para dentro de um dos momentos mais ternos da vida de Jesus. Não é a cena da dor, nem do cansaço, nem do confronto com os fariseus. É a cena da alegria. Uma alegria tão profunda que transborda e se torna oração. É como se, por um instante, o coração de Jesus se abrisse e deixasse todos nós contemplarmos a intimidade que Ele vive com o Pai. E dentro dessa alegria luminosa, Ele também pensa em você, com as preocupações que carregou no coração hoje, com tudo aquilo que tenta administrar sozinho há tanto tempo. Talvez você esteja escutando esta palavra depois de um dia difícil, daqueles que pesam nos ombros. Pode ter sido um dia cheio de exigências no trabalho, conflitos em casa, notícias que você não queria ouvir, ou simplesmente aquele cansaço que vem quando a alma precisa respirar. Talvez você se pergunte, lá no fundo, se Deus realmente percebe o estado do seu coração, se Ele sabe pelo que você está passando, e o Evangelho responde com a serenidade de quem conhece a verdade. Deus vê, Deus sabe, Deus se revela a quem abre espaço para Ele entrar. Antes de seguir, eu te convido com delicadeza, mas com fé a fazer um gesto simples. Se esta palavra já tocou o seu interior de alguma maneira, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários o nome da pessoa pela qual você quer rezar hoje. Não tenha medo de especificar o motivo. Quando você escreve, você permite que a graça se concretize e nós caminhamos juntos, rezando pelas suas intenções. Jesus se alegra porque o Pai revela seus mistérios aos pequeninos. Não se trata de desprezar quem estudou muito ou quem sabe muito. Jesus está falando do coração que se fecha e se acha autossuficiente, como se pudesse construir a vida inteira com as próprias mãos. Um coração endurecido não consegue acolher o novo de Deus. Já o coração que admite sua limitação, que se reconhece pequeno diante da grandeza divina, esse se torna um jardim fértil, onde a palavra encontra espaço para florescer. Ser pequenino para o Evangelho não diminui ninguém, ao contrário, aproxima. É justamente no momento em que você se permite ser pequeno que o Pai se inclina para te levantar. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava ser forte o tempo todo, sustentando a casa, escondendo a fraqueza, engolindo lágrimas para não preocupar quem você ama. Mas hoje Jesus te lembra que o Pai revela as coisas mais profundas justamente àqueles que se desarmam diante dele. Não é vergonha precisar de ajuda, é caminho de salvação. Quando Jesus diz que tudo lhe foi entregue pelo Pai, Ele está mostrando que o caminho para conhecer o coração de Deus passa por Ele. Quantas imagens distorcidas de Deus muitas vezes carregamos? Um Deus distante, severo, exigente, que só observa nossas falhas. Mas hoje o Filho, tomado de alegria, revela outra face. A do Pai que se alegra com a tua aproximação, que encontra prazer em te levantar, que te olha com misericórdia. A do Pai que deseja que você o conheça não pelo medo, mas pelo amor. E então Jesus declara que são felizes os olhos que veem o que os discípulos veem. A felicidade aqui não está ligada a circunstâncias perfeitas, nem a milagres extraordinários acontecendo diante dos olhos.
Felizes são os olhos que reconhecem Deus no que é simples, no que é discreto, no que cresce silenciosamente. Felizes são os que percebem a presença do Pai mesmo quando as coisas ainda não mudaram por fora. A revelação de Deus não acontece apenas nos grandes sinais. Ela se manifesta muitas vezes na paz inesperada que chega, na palavra que consola, na coragem que renasce quando você achava que não teria mais forças. É possível que você esteja pensando, mas eu não vejo nada disso. Talvez o que você vê hoje seja apenas luta, cansaço, portas fechadas, relações difíceis. Contudo, ver com os olhos da fé não é ignorar a realidade, é perceber que Deus caminha dentro dela. Ele age nos intervalos, nos bastidores, nos momentos em que você pensa que nada está acontecendo. Há dias em que a graça chega tão discretamente que só mais tarde percebemos o quanto ela nos sustentou. Jesus lembra ainda que muitos profetas e reis desejaram viver a proximidade que os discípulos experimentavam. E você hoje é convidado a viver essa mesma proximidade. Você pode rezar em qualquer lugar, ouvir a palavra enquanto se movimenta pela vida, falar com Jesus na simplicidade da sua casa. A intimidade que tantos desejaram está ao alcance da tua voz e do teu silêncio. Você não é deixado de lado. Você é envolvido por um amor que insiste em te encontrar. A alegria de Jesus no Evangelho de hoje não vem de circunstâncias favoráveis. Afinal, ele caminhava rumo à cruz. A alegria dele nasce da certeza de que o Pai está realizando o seu plano de amor, mesmo quando tudo ao redor parece desafiador. E essa mesma alegria o Espírito deseja derramar no seu coração, para que você não seja mais movido pelo medo, mas pela confiança. Por isso eu te pergunto com carinho, em que parte da sua vida você se sente pequeno? Talvez na fé, talvez na família, talvez dentro de si mesmo. É exatamente nesse lugar que Deus deseja se revelar. Ele não espera que você esteja pronto. Ele espera que você abra o coração. Guarde dentro de si esta semente. Felizes os olhos que veem. Peça a Deus que te dê olhos novos, olhos capazes de enxergar o amor dele onde antes você só percebia dor. Filhos e filhas amados, continuemos a deixar que esta palavra penetre fundo no nosso coração, porque o Evangelho de hoje não é apenas uma revelação sobre quem Deus é, mas também sobre quem nós somos diante dele. Jesus, tomado de alegria no Espírito Santo, louva o Pai, porque ele escolhe revelar seus mistérios aos pequeninos. E talvez você ainda se pergunte, o que significa ser pequenino aos olhos de Deus? Ser pequenino não é ser fraco nem insignificante. Ser pequenino é ser verdadeiro, é tirar as máscaras, abandonar a autossuficiência, reconhecer que precisamos de Deus não apenas nos grandes momentos, mas no cotidiano, nas pequenas dores, nas batalhas silenciosas que ninguém vê. É admitir que sem Ele a alma perde o rumo. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse sentimento de pequenez. Talvez se sinta incapaz de resolver algo na sua vida. Uma relação que se desgasta a cada dia, uma ferida emocional que insiste em sangrar, uma dependência que te aprisiona, uma culpa antiga que nunca cicatrizou. Talvez você esteja cansado de tentar ser forte para todos e ao mesmo tempo sentir que por dentro está desmoronando. Mas aqui entra a beleza do Evangelho. É justamente nesse lugar, esse lugar onde você se sente pequeno, que o Pai quer se revelar. Ele não se revela nos palácios do orgulho, mas nos vales da humildade. Ele não se impõe aos que se acham autossuficientes, mas se inclina sobre aqueles que dizem, Pai, eu não consigo sozinho. E quando essa palavra toca você, ela faz algo novo, ela desmonta o peso do perfeccionismo espiritual. Porque muitos acreditam que precisam ser impecáveis para se aproximarem de Deus. Mas o Evangelho diz o contrário. Os segredos do reino são revelados aos simples, aos que reconhecem que ainda estão aprendendo, ainda estão crescendo, ainda estão sendo moldados. Por isso,
Neste momento eu te convido a fazer um ato concreto de fé. Nos comentários escreva o nome de uma pessoa, pode ser você mesmo e uma intenção muito específica. Rezo por mim, Júlia, pela cura da minha ansiedade. Rezo por Gabriel, para que encontre um emprego. Rezo por Patrícia, pela restauração do casamento. Rezo por meu pai, pela cura do coração e pela paz interior. Quando você escreve, você toma posse da graça. O céu se move quando a fé se expressa. Jesus disse: felizes os olhos que veem. Mas o que significa ver com os olhos da fé? Ver com os olhos da fé é enxergar a mão de Deus mesmo quando a lógica diz que não há saída. É perceber que, atrás da porta fechada, o Pai já está preparando outra que você ainda não imagina. É sentir que mesmo no silêncio Deus está trabalhando dentro de você. É reconhecer sinais delicados, uma paz que chega de repente, um pensamento que acalma, uma palavra que ilumina, um abraço que cura, uma pequena esperança que reacende. A vida espiritual não é feita de grandes eventos. É feita dessas pequenas revelações que só quem tem olhos de fé consegue notar. Jesus também diz: muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês veem. Isso significa que você é mais privilegiado espiritualmente do que imagina. Você tem acesso à palavra diariamente. Você pode ouvir a voz de Deus onde estiver. Você pode rezar em casa, na rua, no trabalho, no silêncio da madrugada. Profetas e reis sonharam com essa proximidade e você a vive hoje. Por isso, não pense que Deus está distante. Às vezes é apenas o teu coração que está cansado demais para perceber. E é por isso que Jesus se alegra. Porque quando um coração cansado, ferido, pequeno, decide se abrir, mesmo que seja por um fio de fé, o Pai se derrama, não com força, mas com ternura, não com respostas prontas, mas com presença. Filho, filha, talvez você esteja sentindo que a vida perdeu um pouco do brilho, mas Deus quer devolver luz ao teu olhar. Ele quer que você enxergue propósito nas tuas lutas. Ele quer que você perceba que nada do que você viveu se perdeu, tudo foi sendo tecido por Ele, ponto por ponto até aqui. A alegria de Jesus no Espírito Santo é convite também para você. A alegria verdadeira não depende da ausência de problemas, mas da certeza de que o Pai está perto. Essa alegria não termina quando as circunstâncias mudam. Ela permanece quando tudo parece instável. Ela floresce no íntimo do coração. Por isso, peça agora, onde você estiver: Senhor, abre meus olhos, que eu veja com a fé, que eu reconheça a Tua presença. Respire fundo, sinta que Jesus coloca as mãos sobre o teu coração, assim como fez com tantos que se aproximaram dele. Sinta que Ele te olha com ternura, sinta que Ele te chama pelo nome. E deixe que essa palavra toque aquilo que ninguém vê, aquela dor escondida, aquela preocupação silenciosa, aquela pergunta não respondida, porque é nesse lugar que Ele quer se revelar. Filhos e filhas amados, ao chegarmos ao final deste momento de oração, deixemos que esta palavra continue ecoando dentro de nós como um sopro suave do Espírito Santo. O Evangelho de hoje nos recorda que a verdadeira alegria nasce no coração de quem se deixa conduzir por Deus. Não é a alegria passageira do mundo baseada no que temos ou no que conquistamos, mas aquela alegria profunda, silenciosa, firme, que brota do simples fato de saber: eu sou amado pelo Pai. E talvez você tenha percebido algo importante. Jesus se alegra porque o Pai revela seus mistérios aos pequeninos. Isso significa que não é a força, nem a inteligência, nem o status que abre portas espirituais, é a humildade do coração. É quando você se curva e diz: Pai, eu preciso de Ti. Nesse instante o céu se abre. Nesse instante a graça entra. Por isso, permita-se agora sentir essa alegria que vem do alto. Mesmo que você esteja cansado, lutando contra preocupações, passando por perdas, vivendo incertezas
ou enfrentando dificuldades que parecem não ter fim, existe um lugar dentro de você onde a luz de Deus pode tocar e é lá que Ele quer agir hoje. Deixe que essa presença amorosa envolva sua mente, acalme seus pensamentos, suavize seus medos. Deixe que o Espírito Santo cuide das suas feridas mais sensíveis, cure aquilo que você não sabe como resolver, fortaleça áreas onde você se sente fraco. Deus não exige perfeição, Ele pede disponibilidade. E se o teu coração sentiu algo hoje, mesmo que um pouquinho, mesmo que um leve respiro de paz, escreva nos comentários: Senhor, revela-te a mim. Pode ser só isso. Ou escreva o nome de alguém que precisa sentir essa ternura divina, alguém da sua família, um amigo, uma pessoa que esteja sofrendo. Cada nome escrito é levado diante de Deus e nós rezamos por todos com profundo carinho. Agora, filho, filha, quero que você imagine Jesus colocando a mão sobre a tua cabeça e dizendo: feliz é você que acredita mesmo sem ver. Feliz é você que busca, que persevera, que confia. Sinta essa bênção descendo sobre você como chuva mansa depois de um período seco. Sinta a esperança renascer. Sinta a alma respirar de novo. E antes de concluirmos, faço um convite cheio de afeto. Se este momento tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso não é apenas um gesto técnico, é um ato espiritual. É o seu sim para caminhar diariamente com a palavra de Deus. É o seu compromisso de permitir que o Evangelho molde sua vida, cure suas dores, fortaleça sua fé. Aqui nós rezamos juntos todos os dias e você nunca caminha sozinho. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de luz. Talvez exista perto de você alguém vivendo em silêncio, carregando uma batalha interna. Alguém que aparenta estar bem, mas que no fundo implora por uma palavra de esperança. Envie este vídeo como um gesto de amor. Uma simples partilha pode mudar o rumo de um coração. E agora, com toda a ternura que o Espírito Santo coloca em nós, peço que receba esta bênção final, que o Pai te envolva com sua misericórdia e te faça sentir que és precioso aos seus olhos. Que o Filho te revele cada dia mais a alegria escondida nos pequenos detalhes da vida. Que o Espírito Santo ilumine teus passos, dissipando toda sombra, todo medo, toda dúvida. Que sobre tua casa desça paz. Que sobre tua família desça proteção. Que sobre teu coração desça uma alegria nova, aquela que nada e ninguém pode tirar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça deste Evangelho continue te acompanhando por todo o dia. E lembre-se, felizes são aqueles que têm olhos para ver a ação de Deus nas pequenas coisas. Até nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe abundantemente.